Pois é, aquilo que a gente via nos filmes de ficção científica, sabe? Hoje está no nosso bolso, está no trabalho e está até escolhendo a próxima música que a gente vai ouvir. Eu tô falando da inteligência artificial. E aqui a gente vai desvendar o que é essa tal de IA, de onde ela veio e, o mais importante, para onde ela tá levando a gente. Então, para a gente começar, vamos direto para a pergunta que, basicamente, deu o pontapé inicial em tudo isso. Lá em 1950, um dos pais da computação, o Alan Turing, jogou essa questão no ar. Máquinas podem pensar? E olha, essa pergunta vai muito além da tecnologia, né? Ela mexe com o que a gente entende por inteligência. A gente vê uma imagem como essa e logo pensa em robôs super avançados. Coisa de filme, né? E essa ideia faz parte do nosso imaginário há décadas. Só que a realidade da IA de hoje é, bem, um pouco diferente. Ela é menos exterminador do futuro e muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente percebe. Então, a pergunta continua. O que realmente significa ter uma máquina pensante? Para a gente responder isso, nosso caminho vai ser o seguinte, bem direto. Primeiro, o que é inteligência artificial, afinal? Depois, a gente volta um pouco no tempo para ver a origem de tudo. Aí vamos entender como é que a IA aprende. Na sequência, vemos como ela funciona no mundo real e, por fim, a gente pensa um pouco sobre o futuro com a IA. Bora lá então. Começando pelo começo, vamos entender o que esse termo que está na boca de todo mundo realmente significa. Então, a ideia central é essa aqui. A inteligência artificial é basicamente um campo da ciência da computação que se dedica a criar máquinas que simulam o pensamento humano. O objetivo? Fazer com que elas consigam aprender, raciocinar e agir por conta própria. E olha, isso não é papo de futuro não. A IA já está super presente na nossa rotina. Sabe quando a Netflix recomenda aquele filme que é a nossa cara? Ou o Spotify monta uma playlist perfeita? Pois é a IA trabalhando. As assistentes virtuais, como a Siri e a Alexa, o GPS que muda a rota em tempo real, até aquele filtro de spam do e-mail. Tudo isso é a IA em ação, facilitando a nossa vida. Ok, mas como a gente chegou até aqui? Para entender a IA de hoje, vale a pena dar uma olhadinha no passado. E o mais curioso é que essa ideia, esse sonho, é bem mais antigo que qualquer computador. Para se ter uma ideia, a vontade de criar seres artificiais vem lá da Grécia Antiga. Mas, pulando para o nosso tempo, o marco mesmo foi em 1950, com o tal do teste de Turing. Aí, em 1956, o nome inteligência artificial foi criado oficialmente. E o grande salto, o que deu o poder que a gente vê hoje, aconteceu mais recentemente, na década de 2010, com o Deep Learning, ou aprendizado profundo. Foi isso que permitiu que as máquinas começassem a aprender de um jeito muito mais sofisticado. Tá, mas como é que uma máquina aprende de verdade? A resposta para quase toda IA que a gente usa hoje está numa palavrinha-chave: Machine Learning. E o conceito, acredite, é até simples. Machine Learning, ou aprendizado de máquina, é basicamente ensinar os computadores a aprender usando dados. A grande sacada é essa. Em vez de um programador escrever cada regrinha, a gente dá um monte de exemplos para a máquina e ela mesma aprende a encontrar os padrões. Essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar isso muito bem. Pensa nessa máquina como um aprendiz. Para ensiná-la o que é uma maçã, a gente não vai dar uma lista de regras do tipo é vermelha, é redonda, não. A gente vai mostrar para ela milhares e milhares de fotos de maçãs e também de bananas, laranjas, de tudo um pouco. E o processo de treinamento é exatamente este. Primeiro, a gente tem a entrada, que é alimentar o sistema com uma quantidade gigante de dados. Depois vem o treinamento. O sistema começa a analisar tudo aquilo e a encontrar os padrões. Sabe, ele começa a entender o que faz uma maçã ser uma maçã. E por fim, a saída. Depois de treinado, ele consegue olhar para uma foto que nunca viu na vida e dizer: opa, isso aqui é uma maçã. Beleza, agora que a gente já entendeu o motor por trás de tudo, vamos ver como essa tecnologia está sendo usada no mundo real, na prática. Como é que as empresas estão usando a IA? E não é por modinha não, as empresas estão investindo pesado em IA por motivos bem concretos. Olhando aqui, os principais objetivos são aumentar a produtividade, melhorar a experiência do cliente, criar produtos totalmente novos e, claro, otimizar as operações do dia a dia. E na prática, isso se traduz em coisas incríveis em vários setores. Na indústria, por exemplo, a IA já faz o controle de qualidade na linha de produção. No transporte, ela otimiza as rotas de entrega para economizar tempo e combustível. No atendimento ao cliente, os chatbots já resolvem um monte de coisa, a qualquer hora do dia. E na saúde, que é algo impressionante, a IA ajuda médicos a analisar exames e encontrar sinais de doenças que poderiam passar despercebidos. Tudo isso é fascinante.
mas nos leva a uma das perguntas mais importantes de todas. Qual vai ser o impacto de tudo isso na sociedade? E principalmente no trabalho? Bom, o impacto para ser ter duas caras. De um lado, muitas tarefas que são mais repetitivas ou que envolvem analisar um volume gigante de dados, essas tendem a ser automatizadas. Mas, por outro lado, isso joga um holofote em cima do que nos torna humanos. Habilidades como pensamento crítico, criatividade, inteligência emocional e a capacidade de resolver problemas complexos, essas se tornam ainda mais valiosas. E não há meias palavras sobre isso. A citação é clara. A IA tem o potencial de interromper os setores de trabalho tradicionais. E essa palavra interromper é muito forte. Não estamos falando só de uma mudança pequena, de automatizar uma coisinha aqui e outra ali. Estamos falando de uma mudança que pode reescrever as regras do jogo em muitas áreas. E tudo isso nos traz a reflexão final. A IA em si não é boa nem má, é só uma ferramenta incrivelmente poderosa. Então, a grande questão talvez não seja o que a IA pode fazer, mas sim o que nós, como sociedade, vamos escolher fazer com ela. Será que ela vai ser uma ferramenta para ampliar o potencial humano ou uma ameaça ao que a gente conhece? Essa é a pergunta que vai moldar o nosso futuro.